Toda a liberdade, amém? Em nome do Senhor Jesus Cristo. Quem tem uma Bíblia aí, pega a sua Bíblia nesse instante, em nome do Senhor Jesus. Quero cumprimentar os irmãos, as pessoas que assistem pela transmissão, que estão entrando agora, em nome do Senhor Jesus. Deus abençoe, glória a Deus. Abra a sua Bíblia comigo, no livro do Evangelho de João, capítulo 5, a partir do versículo 1. Evangelho de João, capítulo 5, verso 1. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Graças ao Senhor. João, capítulo 5, verso 1. Quem achou, diga amém. Então vamos à palavra de Deus. E o texto diz assim: depois disso, houve uma festa dos judeus, e Jesus foi a Jerusalém. Ali existe um tanque que tem 5 entradas, e que fica perto do portão das ovelhas. Em hebraico, esse tanque se chama Betesda. Perto das entradas estavam deitados muitos doentes, cegos, aleijados e paralíticos. Esperavam o movimento das águas, porque de vez em quando um anjo do Senhor descia e agitava a água. O primeiro doente que entrava no tanque, depois disso, sarava de qualquer doença. Entre eles havia um homem que era doente fazia 38 anos. Jesus viu o homem deitado e, sabendo que fazia todo esse tempo que ele era doente, perguntou: você quer ficar curado? Ele respondeu: Senhor, eu não tenho ninguém para me pôr no tanque quando a água se mexe. Cada vez que eu tento entrar, outro doente entra antes de mim. Então Jesus disse: levante-se, pega a sua cama e anda. Fecha seus olhos. Senhor meu Deus e Pai, em o nome do Senhor Jesus Cristo, Deus Santo, eu te peço, fala conosco, Senhor, nesta noite. Deus amado, dá-nos graça, Senhor Deus, nesse tempo de tanta dúvida, Senhor Deus, de tantas dificuldades, num tempo, Senhor Deus, de misericórdia, onde o desespero, Senhor, tem batido a porta de muitas pessoas, onde, Senhor Deus, a fraqueza, Senhor Deus, de poder, a falta de fé, Senhor, tem desanimado a muitos, ó Pai. Em nome de Jesus, eu te peço, Deus Santo, nessa noite, desperta-nos, Senhor, pois o Senhor é o mesmo, o Senhor não mudou, continua sendo Deus, ó Pai, maravilhoso, mesmo, Senhor Deus, em tempos, Senhor Deus, de tribulação, em tempos, Senhor Deus, de pandemia, ou de enfermidades, de pragas, de males, o Senhor não mudou, o Senhor é o mesmo. Santo Deus de Israel, fala conosco, Senhor, nessa noite, fala com tua igreja, fala comigo, fala com cada um dos meus irmãos, Senhor da glória, e dá-nos, Senhor Deus, de poder e de glória, ânimo, Senhor, para vencer as provas, as situações difíceis, Senhor, as barreiras que se opõem, Senhor, à nossa vida e à nossa fé. Em o nome de Jesus, abençoa teu povo nessa noite, é que eu te peço, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Aleluia, amém e amém. Amém, queridos? Digam graças a Deus, digam glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo de Deus. Queridos, eu quero falar com vocês nessa noite sobre a nossa convicção de fé. Fala comigo, convicção de fé. Amém, irmãos? Convicção de fé, irmãos. Quando nós temos uma fé convicta, nada pode impedir a bênção na nossa vida, amém? Mas quando a nossa fé, irmãos, é como diz o livro de Tiago, ela é que nem a onda do mar, ela sobe e desce, é aquela fé que ora está em alta, ora está em baixa. A palavra de Deus diz assim, ó, não pense esse homem, essa pessoa, que Deus irá abençoar. E por quê, irmãos? Porque a fé, ela tem que ser firme, fé inabalável, uma fé convicta.
Nós não podemos deixar de confiar em Deus ou viver oprimidos e perturbados por causa de situações, de momentos ou de períodos da nossa vida. Preste atenção, pois esse texto ele me chamou a atenção e eu estava lendo hoje, meditando, preparando uma palavra para esse culto. E como é um culto de sexta-feira, um culto de libertação, um culto de cura, o Senhor me deu essa palavra e eu comecei a meditar nela. E Deus me mostrou, irmãos, aqui uma coisa interessante, que é quando passamos por um problema ou por uma dificuldade por algum tempo, perdemos a nossa convicção de fé. Quando passamos por alguma situação, e às vezes tem situações na vida de uma pessoa que ela dura algum tempo, dura um período, não passa de um dia para o outro, não é na primeira oração que se resolve. Às vezes é necessário orar por muito tempo, por muitos dias e até por muitos anos, porque dependendo do tamanho da bênção que você quer receber, irmãos, existe um preço também a ser pago nesse sentido, né? Eu não estou dizendo que nós compramos nada de Deus, mas o que eu digo é que a nossa fé tem que estar à altura daquilo que nós queremos receber. Você está entendendo? A nossa fé tem que estar à altura daquela bênção que nós estamos almejando, buscando. E para isso muitas vezes é necessário ser persistente, ser insistente, não desanimar, não deixar nada nos abater no meio desse caminho, desse processo, que tudo é um processo. Olha só, por que estou falando isso com vocês? Porque se você parar para ler toda a Bíblia, ou pelo menos se você ler o Novo Testamento, é onde acontece muitos milagres, e milagres que acontecem assim repentinamente, milagres que acontecem depois de alguns dias, milagre que acontece depois de algumas horas, e coisas assim. Nós vamos ver que para cada milagre, irmãos, existia um período para que aquela pessoa alcançasse o seu milagre, para que ela alcançasse o seu objetivo. Existiu um tempo para que o milagre se manifestasse. É interessante isso, que a palavra do Senhor até fala sobre o centurião que veio até Jesus, pedindo a Jesus que curasse, né, o seu servo. E quando ele pede a cura ao seu servo para Jesus, Jesus fala: eu vou na tua casa. Ele fala: não precisa ir na minha casa, Senhor, porque eu também sou autoridade, e tem pessoas que estão sobre a minha autoridade. Se eu mando ir, eles vão; se eu mando voltar, eles vêm; se eu mando fazer alguma coisa, eles fazem. Então dá só uma palavra. Enquanto aqueles homens conversavam, Jesus e aquele homem conversavam, enquanto eles estavam ali, havia uma pessoa que estava enferma, mas Jesus viu tanta fé no coração daquele homem que ele disse assim: não preciso nem ir lá mesmo. Eu nunca vi tanta fé, nem no meio do povo de Deus. Pode ir, seja feito conforme a tua vontade. Passou algum tempo ali, no próprio texto da Bíblia diz que o homem chega na sua casa, e quando ele está chegando, olha só, quando ele está chegando, vem até ele um servo e diz: olha, o teu servo já está bem. E ele falou: a que horas aconteceu isso? Ele diz assim: a tal hora. Ele falou assim: justamente o horário em que conversava com Jesus. Ou seja, teve um tempo, teve um momento, teve uma hora para acontecer o milagre. Então, milagre, irmão, acontece sim, só que nós precisamos aprender a ser persistente para alcançar o nosso milagre. Veja bem, esse homem, do qual nós lemos aqui o texto, estava há 38 anos enfermo. 38 anos, irmãos. E o período da sua enfermidade foi longo, sim ou não? Porque 38 anos, vamos ver, é metade da vida de uma pessoa. Às vezes a pessoa vive 70, 80 anos. Então ele está ali há muito tempo sofrendo. Mas ele nunca desistiu de buscar a cura. E às vezes, irmãos, é isso que acontece. A gente nunca desiste de buscar. Só que chega na hora de tomarmos uma atitude de fé, a gente está há tanto tempo passando por aquela situação que a gente acha que nós dependemos de alguém para acontecer o milagre. Ah, não tem ninguém que me ajude, não tem ninguém que me dê uma força, não tem ninguém que me apoie, não tem ninguém que me coloque dentro do tanque.
Toda vez que a água é movimentada, não tem ninguém para me ajudar. Entende que, às vezes, irmãos, nós estamos precisando e buscando há tanto tempo uma bênção, até acreditamos que podemos recebê-la, mas a gente fica esperando que essa bênção aconteça através de alguém, através de alguma coisa, quando na verdade, irmãos, essa bênção vai acontecer no momento em que nós tomarmos uma atitude de crer somente no Senhor e dizer: Senhor, o Senhor tem poder de mudar a minha vida, então faz segundo a tua vontade. Amém? Faz segundo a tua vontade. Preste atenção. Olha só, o versículo 2, ali existe um tanque que tem 5 entradas e que fica perto do portão das ovelhas. Em hebraico esse tanque chama-se Betesda. Verso 3, perto das entradas estavam deitados muitos doentes, cegos, aleijados e paralíticos. Esperavam o movimento da água, porque de vez em quando um anjo do Senhor descia e agitava a água. O primeiro doente que entrava no tanque, depois disso, sarava de qualquer doença. Agora preste atenção numa coisa que eu quero falar com vocês, irmãos. Muitas vezes nós sabemos que um milagre pode acontecer na nossa vida, mas às vezes, irmãos, ficamos esperando que alguém nos ajude, que apareça para nós um anjo, que alguém venha e diga com uma voz de trovão: eis que eu te saro agora, meu servo, minha serva. Quando na verdade, irmãos, o que Deus espera de nós é manifestação de fé. O que Deus espera de nós, irmãos, é que a gente creia de todo o coração. Que às vezes estamos arrastando um problema, uma enfermidade, irmãos, acreditando que para que ele se manifeste tem que ser através de alguma coisa, tem que acontecer alguma coisa assim, né, diferente, senão não vai acontecer um milagre na minha vida. Tem que um anjo aparecer, tem que alguém vir e me ajudar, tem que alguém vir aqui, de repente dizer assim: eu vim para te ajudar porque Deus me enviou. E na verdade, irmãos, a palavra de Deus diz que sem fé é impossível agradar a Deus, portanto é por causa da sua fé que Deus vai agir na tua vida, não é por A, B ou C. Eu não estou dizendo aqui, irmãos, que Deus não possa fazer essas coisas, amém? Creio muito que Deus pode enviar alguém para te trazer uma palavra, para orar por você, mas entenda que o princípio está na tua fé, é através da tua fé que Deus vai operar, é através da tua fé que Deus vai agir. É através da sua fé em ação que a mão de Deus vai também se manifestar e agir em teu favor. Mas se nós ficarmos, irmãos, dizendo que dependemos de A ou de B ou de C para alcançarmos uma bênção do Senhor, então, queridos, nós não estamos confiando de verdade em Deus, porque nossa fé está que alguém vai nos ajudar, que alguém vai fazer alguma coisa, mas esse alguém do qual nós precisamos de verdade, irmãos, é de Deus. É Ele em primeiro lugar. É acreditarmos que a mão dele vai mudar a nossa história, que a palavra dele muda a nossa história, é tomar posse dessa palavra, irmãos, e andar sobre ela, andar sobre essa palavra, assim como Pedro pediu para Jesus: Senhor, me manda ir contigo sobre as águas, e Jesus disse: vem. Então a palavra de Jesus, ele andou sobre aquela palavra: vem. Você quer vir? Vem. Mas se ele tivesse ficado com medo de botar o pé para fora do barco, ele iria? Não, irmãos. Quando ele ouviu a palavra do Senhor, ele acreditou e pôs o pé para fora e foi andar sobre as águas. Sobre a palavra do Senhor, irmãos, a palavra de Deus para nós é que Jesus já levou sobre si as nossas dores e enfermidades, e pelas pisaduras de Cristo nós somos sarados. Por isso, irmãos, está muito além daquilo que nós podemos ver, irmãos, é espiritual, é acreditar que o milagre pode e vai acontecer. É acreditar, irmãos, mesmo sem ver, mesmo sem ficar: e agora o que vai acontecer? O médico tal não veio hoje para me atender, o fulano de tal não me ajudou, e ninguém fez nada por mim. Ei, em nome de Jesus Cristo, confia no Senhor. Irmãos, eu digo algo a vocês que é interessante. A gente, ao passar
por momentos com Deus, momentos de prova com Deus, experimentarmos a graça e o favor de Deus, faz com que a gente entenda, irmãos, que nós não dependemos de verdade das pessoas, de homens. Eu me lembro, irmãos, de quando eu caí de cama, e alguns irmãos aqui se lembram que internado, as notícias que vinham de todo lugar, irmãos, não eram notícias boas. Olha, o teu problema é esse. O teu problema comete 1 em cada 1 milhão. O teu problema é assim, assim, assado. E aí vinha. E agora, para o teu problema, precisa de tal medicamento. Mas o medicamento que precisa não tem. Irmãos, se você for ficar nessa paranoia e preocupado com tudo isso, você fala, pronto, morri. Morri. Quem se lembra? Aquela síndrome de Guillain-Barré, até o nome esquisito, né? Ninguém nunca ouviu falar. Irmãos, de cama, paralisado do pescoço para baixo, sem um movimento. E todas as notícias que vinham, irmãos, não eram nada boas. Todas as notícias, irmãos. Mas se eu fosse ouvir as notícias, eu digo a vocês, o primeiro impacto é aquele que te deixa meio que bambo, né? Você toma uma paulada, você fala assim, peraí, deixa eu acordar, deixa eu assimilar direito. Porque quando ele falou dessa síndrome, quando o médico falou sobre isso, eu nem sabia que isso existia. Eu nem sabia que existia. Aí começou a falar de tudo o que acontecia, o processo, como que tinha que ser tratado, e digo mais, muita gente que consegue sair, fica com sequela. Falei, o sangue de Jesus tem poder. Irmãos, nenhum diagnóstico era favorável. Você está entendendo isso? Por quê, irmãos? Porque o homem não pode te dar garantia de nada. Eram bons médicos, era bom hospital, tinha bons enfermeiros, bons atendentes, mas a questão tem coisas, irmãos, que só Deus faz. Tem coisas que só o Senhor pode fazer. E em meio a todas aquelas notícias ruins, o que eu fiz? Eu falei para minha esposa, traz a minha Bíblia. Você está entendendo? Traz a minha Bíblia. Porque se eu quero receber algo de Deus, eu preciso me encher de Deus. Eu não vou ficar me enchendo com coisas que vão me desmotivar, tirar a minha fé, tirar a minha visão, me fazer parar de acreditar que Deus existe. Traz a minha Bíblia. E eu comia disso aqui dia e noite comia disso aqui, e acreditava, Senhor, o Senhor vai me tirar daqui, porque o meu trabalho não acabou, eu não creio que vai estar terminando aqui, não creio que está terminando aqui, não tem a imunoglobulina humana, então vai para o tratamento alternativo, e não tem problema, Jesus, eu creio que o Senhor vai me tirar daqui, não vai ter como se recuperar, em 14 dias eu já estava movimentando as mãos, movimentando os braços, não vai ter como recuperar, em 28 dias, irmãos, eu já estava na minha casa de novo, começando a dar os primeiros passos, e glória a Deus, estou aqui sem uma sequela. Amém? Porque Deus fez a obra. Porque não é, irmãos, por aquilo que alguém pode fazer, mas sim pelo que o Senhor, Deus Todo-Poderoso, pode fazer. Pelo que a mão de Deus pode fazer por você. Jesus viu que aquele homem estava sofrendo há muito tempo, mas não é só o sofrimento que importa, o que importa é o quanto nós cremos. Você está entendendo, irmãos? A palavra de Deus é clara, sem fé é impossível agradar a Deus. Então aquele que quer receber algo de Deus, importa que tenha fé e que coloque essa fé em ação. Que acredite no Senhor e não fique, irmãos, dependendo como se fosse a sua tábua de salvação, o diagnóstico do médico, se tem o medicamento A, se tem o medicamento B, se tem isso, se tem aquilo. A sua vida veio do Senhor e Ele tem o poder de sustentá-la, guardá-la, mantê-la e restaurá-la. Você está entendendo? Mas é importante que você coloque em prática a sua fé. Porque é pela fé que Deus vai operar em você, é pela fé que Deus vai fazer o milagre acontecer, o impossível vai acontecer para você, por causa da tua fé.
Não é por causa do teu sofrer, não é por causa do teu problema. Presta atenção, Jesus olhou para aquele homem e ele viu que aquele homem sofria. Vamos lá para o verso 4, perdão. Porque de vez em quando um anjo do Senhor descia e agitava as águas. O primeiro doente que entrava no tanque, depois disso, sarava de qualquer doença. Entre eles, havia um homem que era doente fazia 38 anos. Jesus viu o homem deitado e, sabendo que havia todo esse tempo que ele era doente, perguntou. Preste atenção na pergunta. Quer ficar curado? Qual que é a pergunta de Jesus, irmãos? Quer o quê? Jesus perguntou se ele queria ajuda. Você quer ajuda para cair no tanque? Jesus perguntou para ele assim: tem alguém para te ajudar? Jesus perguntou: você está aí sozinho? Veio mais alguém para você? Não, irmãos. A pergunta foi simplesmente essa: você quer ficar curado? Agora, preste atenção, irmãos, quando o sofrer está na vida da pessoa há algum tempo, ela até acha que pode ser curada, só que ela não tem convicção de que pode ser curada. Sabe por que eu vejo que ele acha? Porque ele estava ali todos os dias. Então ele até acreditava que ele podia uma hora cair naquele tanque e ser sarado. Mas ele não tinha fé de que Deus podia colocá-lo de pé. De que por um milagre algo aconteceria e seria a mudança da sua história. Não, tinha que acontecer por alguém, por alguma coisa, de alguma forma. Entenda, irmãos, Deus pode fazer milagres sem que ninguém tenha que fazer nada. Você está entendendo? Mas vai depender da sua fé. Vai depender de como você coloca a tua fé em Deus. Se é, Senhor, eu só creio que vai acontecer o milagre se for o médico fulano de tal. Então você está limitando a fé do Senhor naquele médico. Mas se você crê, Senhor, independente de quem seja, independente se vai ser por vontade do médico, pela mão do médico, como vai ser, seja feita a tua vontade, a minha vida está aqui, Senhor, eu confio no Senhor. Eu confio em Ti, Senhor. O milagre vai acontecer, irmãos, mas é importante nós colocarmos nas mãos do Senhor completamente. Segue comigo, o verso 6. Jesus viu o homem deitado e, sabendo que fazia todo esse tempo que era doente, perguntou: você quer ficar curado? Mas olha só, irmãos, o que acontece no verso 7. Ele respondeu. O que ele respondeu, irmãos? Ele respondeu: quero. Foi isso que ele respondeu? Você está vendo aí onde está o problema? Você está vendo aí onde está a dificuldade para muitas vezes recebermos uma bênção de Deus? Porque o que o Senhor Jesus esperava, eu creio, como resposta é: eu quero. Eu quero ser curado. Mas qual que é a resposta do homem? A circunstância, os problemas, a dificuldade, as barreiras que se opõem a ele, tudo que o impedia de alcançar o tanque. Você está entendendo, irmãos? Às vezes nós temos bênção para receber, mas ficamos colocando obstáculos na nossa bênção, porque achamos assim: depende do fulano, depende do ciclano, depende de não sei o quê, depende disso e daquilo. Ei, em nome de Jesus, entenda: se você confia em Deus, não depende de mais nada, o resto Deus faz. Você está entendendo? Como vai acontecer o milagre não importa, o que importa é que Deus vai fazer o milagre. Você está entendendo, irmão? Nós precisamos confiar no Senhor e no milagre das mãos de Deus, independente de como vai acontecer. E por quê? Porque Deus pode agir de uma forma que te surpreenda. Você está esperando uma coisa e vem outra. Olha só que interessante, para muitas pessoas que Jesus perguntou: o que você quer que eu te faça? Uns disseram: Senhor, eu quero ser sarado. O cego disse: Senhor, eu quero enxergar.
Quero ver. Agora, olha só que interessante. Para cada pessoa houve uma manifestação diferente da graça de Deus. E a Bíblia diz que para um homem até Jesus cuspiu no chão, fez lodo e passou nos olhos dele. E para muita gente, irmãos, isso era coisa imunda. Que porqueira é essa que esse homem está fazendo? Então o agir, como Deus vai agir, a forma que Ele vai trabalhar, independe, irmãos. Mas o milagre vem. Amém? E o milagre para aquele cego chegou naquele dia, irmãos, em que Jesus cuspiu no chão, fez lodo e passou nos olhos dele. Então nós ficamos tão preocupados, a forma que o milagre vai acontecer, que nós, irmãos, impedimos o agir de Deus. Não importa como Deus vai fazer, Deus tem o poder de fazer. Amém? Eu preciso é confiar no milagre, eu preciso é fazer a minha parte de crer e me manter firme na minha fé, na minha convicção de fé no Senhor, de que Deus não mudou, Deus é o mesmo e vai operar o milagre que eu preciso em nome de Jesus. Amém? Mas se eu ficar, irmãos, preocupado, Senhor, não tem quem faça isso, não tem quem faça aquilo, não tem ninguém para me ajudar, o anjo não apareceu ainda aqui. Em nome de Jesus, irmãos, continua firme, confiando no Senhor. O milagre vem por causa da tua fé. Sem fé é impossível agradar ao Senhor. Vamos lá para o verso 7. Ele respondeu: Senhor, eu não tenho ninguém para me pôr no tanque quando a água se mexe. Cada vez que eu tento entrar, outro doente entra em meu lugar. Ou seja, o homem tinha toda uma história para contar, o motivo pelo qual ele não ia alcançar a sua bênção. E assim muitas vezes é o que acontece com a gente. Eu não vou ser curado porque eu fui no médico, o médico não estava lá, porque o remédio que precisa, não sei o que. Ei, em nome de Jesus, o que o Senhor quer saber, você quer ser curado? Você quer a tua bênção? Você quer o milagre? Porque se você quer, coloque nas mãos do Senhor, invoque o nome do Senhor, confia no Senhor e diga: Senhor, eu quero que venha das tuas mãos, seja conforme o Senhor quiser, mas eu confio que vem primeiramente do Senhor. Aí o Senhor pode usar o homem, pode usar o médico, pode usar quem for, mas eu só confio que vem do Senhor. Em primeiro lugar vem do Senhor, porque se não crê, então não adianta. Amém? Amém? Agora, quando Jesus viu que o homem estava confuso, irmãos, não tem como, Jesus. Não tem como isso, não tem como aquilo, porque não tem ninguém que me ajude. Olha só quantos obstáculos, quantas barreiras. Verso 8. Então Jesus disse: levante-se, pega a sua cama e anda. Amém? O que Jesus falou, igreja? Levante, pegue a sua cama e anda. Irmãos, vamos entender que Deus é simples. O evangelho é simples. As coisas de Deus são simples, irmãos. Não precisa mirabolância, não precisa, tanta coisa, não precisa ter fé. É pela fé que Deus opera. É pela fé que os milagres acontecem. É pela fé, irmãos, que a mão de Deus se manifesta na vida de uma pessoa e mudanças profundas acontecem. Quando nós abrimos o coração e deixamos de lado os obstáculos, as barreiras, tudo aquilo que nos impede, irmãos, e confiamos no Senhor. Agora vamos lembrar de uma coisa: para cada milagre também há um tempo. Há o tempo certo, há o período, há o momento em que o milagre vai vir na tua vida, e ele vai vir de uma forma tão surpreendente que vai ser como aconteceu na vida desse paralítico. Ele estava sofrendo há tanto tempo que ele não imaginava que aquele seria o dia da tua bênção. Talvez você está pedindo uma bênção há tanto tempo e nem imagina que hoje é o dia da tua bênção, mas em nome de Jesus, coloca no teu coração, é pela fé que você vai alcançar. É confiando em Deus que você vai receber o milagre. Amém, queridos? Amém? É confiando no Senhor, é não deixando ninguém tirar de você, irmãos, essa convicção. Deus é comigo e Ele vai me sarar. Deus é comigo e eu vou receber o meu milagre. Amém? E Deus quer fazer o milagre. Agora, você tem fé para isso? Você crê? Jesus disse àquele homem: pega o teu leito e anda. E a palavra do Senhor para você nessa noite é simples: toma posse da tua bênção. Toma posse da palavra, recebe em teu coração e use a tua fé. É por fé que nós agradamos ao Senhor e recebemos
o nosso milagre. Amém? Fica de pé em nome do Senhor Jesus Cristo. Nós vamos orar nesse instante. Nós vamos falar com Deus nesta hora. Nós vamos pedir ao Senhor nesse instante o milagre. Eu não sei qual é o milagre que você precisa, qual é a tua necessidade, mas uma coisa eu sei: existe um Deus que faz milagre. Existe um Deus que realiza prodígios, que não mudou, irmãos, que é o mesmo. Quantas e quantas vezes eu me lembro de coisas que eu já vi acontecer, milagres maravilhosos, pessoas sendo curadas, mortos que ressuscitaram, pessoas que tiveram membros do seu corpo alongado, pessoas que foram saradas de diversas enfermidades, inclusive de câncer, de AIDS. E hoje, por que esses milagres não acontecem? Por que não acontece nos nossos dias, irmãos? Nós estamos vivendo um evangelho fraco, onde a fé tem sido colocada de lado, e as pessoas têm buscado, sabe o quê? Coachings para a sua fé. Em nome de Jesus, confia no Senhor. Não precisa que ninguém te motive. A palavra de Deus é o nosso maior motivador, irmãos, e ela diz: sem fé é impossível agradar a Deus. Coloca o teu problema nas mãos de Deus. Confia